não é só que objetivamente Deus seja o alfa e o ômega. É mais que isso. O homem tem por fim último a Deus mesmo, a glória dele. A glória dele. Veja, vamos tentar entender. Platão dizia que o homem que se liberta da vida carnal, né, e contempla já nesta vida, por um processo de anamnese, algo que já sabia em outra vida, ou seja, contempla as ideias do hiperurânio, consegue se libertar do ciclo de transmigração. Já não volta em corpo de mulher, já não volta em corpo de minhoca, já não volta em nada, e vai para a ilha dos bem-aventurados. Daí será Platão. Mas veja, entendamos, qual é então o fim último para Platão? O fim último é a salvação do homem para esta ilha dos bem-aventurados. Está certo? Este é o fim último. Em nenhum momento se tem, senão lampejos de ideias assim. O homem deve tender ao demiurgo como a seu fim último, glorificá-lo, ser X ou Y não por si mesmo, por sua própria salvação, mas pela própria divindade, se isso não existe. Isto não existe em Platão, que é quem mais leva o destino do homem a um fim além vida carnal. Está certo? Ora, tanto em Santo Agostinho como em São Tomás, é claro que eles buscam a santificação do homem, eles buscam a salvação do homem, eles buscam a bem-aventurança do homem, eles buscam, segundo o dogma católico, a visão beatífica de Deus, mas, mais que isso, acima disso, está a chamada glorificação extrínseca do sumo bem ou de Deus mesmo. Tá? Se se entende isso, pode-se entender agora perfeitamente Santo Tomás de Aquino. Veja, Santo Tomás de Aquino, os dois grandes pensadores, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, pegaram cada um dos dois maiores filósofos gregos como ponto de partida. Santo Agostinho era um platônico, tá certo? Era um platônico. E Santo Tomás de Aquino, um aristotélico, digamos assim, tá certo? E nisso eles vão ter muitas divergências, muitas divergências. Por exemplo, sobre o papel do professor, né? O papel do mestre. É famosa a discussão entre os dois, em mil outras questões. Mas veja que ambos, cada um à sua maneira, vão corrigir seus próprios mestres. Tá? Ambos, cada um à sua maneira, vão corrigir seu próprio mestre. Atenhamos-nos hoje, então, a Santo Tomás de Aquino. Muito bem. Recapitulemos que pensava propriamente Aristóteles da política. A política, para Aristóteles, era uma continuação da ética. Quem lê a ética nicomaqueia, né, vai ver em seu final que ele mesmo anuncia uma continuação. Que continuação será essa? A política. A política. Veja que, para Aristóteles, o bem maior do homem era a contemplação da divindade. Se lembra disso? Eu afirmei aqui, era a contemplação da divindade. E onde podia dar-se a contemplação da divindade? Dentro da polis. A polis. Ou seja, a ética, a educação ética do cidadão se destinava à construção de uma polis, digamos, perfeita, na qual se pudesse dar, então, a contemplação, a vida de felicidade, que era a contemplação da divindade. Aqui se resume, nesta chave, todo o aristotelismo no tocante ao assunto. Né? Há uma eticidade da política e uma politicidade da ética. São coisas sem solução de continuidade. E buscava-se, lembremos que a política era uma tentativa de Aristóteles de ensinar as elites a fazer a mais bela das polis. Né? Tudo, aliás, de que ele dizia, e que hoje às vezes nos assustam, tinha por objetivo a construção desta polis perfeita. Por exemplo, o número limitadíssimo de habitantes. Né? Dizerem que com mais de 5 mil habitantes, né, era preciso ser um deus para governar a cidade. Né? Hoje, né, um edifício já tem mais de 5 mil habitantes. Né? O aborto era muito em função do limite populacional que ele dava à cidade. Né? Ou seja, ele buscava a construção perfeita da polis.
E veja que eu disse, há como que uma cisão entre a metafísica, entre o Deus, entre a teologia natural de Aristóteles e sua ética política. Por quê? Embora reconhecesse ele que o primeiro motor imóvel era uma inteligência, e uma inteligência suprema, lembremos que era também uma noesis noesis, ou seja, pensamento de pensamento, cuja nobreza era tal que se pensasse seres singulares abaixo dele, se degradaria. Portanto, o primeiro motor imóvel de Aristóteles, por mais adorável que fosse, ele mesmo diz na metafísica, não tinha sequer conhecimento dos entes concretos humanos. Tá certo? Nem sequer nos conhecia. Ora, se nem sequer nos conhecia, não tinha nenhuma relação. E, portanto, não ditava, pelo menos não se tem nada de Aristóteles respeitante a isso, nenhuma lei. Tá certo? Ou seja, a fonte ética, política da lei para Aristóteles não era o primeiro motor imóvel, pelo menos claramente. Tá certo? E, assim como Deus é algo autárquico para ele, tá? É solipsis, pensa-se a si mesmo, então somente isto. Também a polis é algo autárquico. Ela é suficiente em si mesma, ela é bastante em si mesma. Tá certo? Ou seja, não há vasos intercomunicantes entre a divindade e a polis para Aristóteles. Correto? Ora, Santo Tomás vai partir de Aristóteles e vai aceitar uma série de acessões aristotélicas. Uma série de acessõões no tocante à ética política, sobretudo no tocante à política. Por exemplo, vai repetir com Aristóteles que a parte é em função do todo. Né? Isso é uma repetição de Aristóteles. E ele vai justificá-lo de mil maneiras. Vai concordar com Aristóteles que, de certa maneira, a política é uma ciência arquitetônica, né? No sentido de suma, no sentido de máxima, no sentido de maior. E vai concordar com uma série de coisas, incluindo, naturalmente, a falta de solução de continuidade entre a ética e a política. Mas não poderá concordar, pelo já dito antes, que a polis é como que o horizonte do próprio homem. Tá certo? Repitamos para Aristóteles, contrariamente a Platão, o horizonte do próprio homem é a própria polis. É o máximo que ele consegue construir, pelo menos, até o ponto em que nos é dado ver pelos escritos que nos chegaram. Ao contrário dele, Platão dizia que não. A polis era em função que é isso? Era em função, se é a sofista, mas para Platão não. A própria polis devia estar em função da salvação, entre aspas, eu estou usando um termo cristão, mas para que se entenda um pouco a questão de Platão, para a salvação da alma, para a salvação do ciclo de reencarnações, para a salvação deste mundo corpóreo do vir a ser, né? Para uma vida eterna na ilha dos bem-aventurados. Né? Ora, Santo Tomás vai, obviamente, além dos dois. Veja, primeiro, não pode ser a polis o limite do homem. Se é verdade, como diz a religião católica, que Deus é o alfa e o ômega, é a fonte, a origem, a causa primeira, a causa das causas, a causa causada, e, ao mesmo tempo, o fim, a finalidade a que tudo tende, incluindo o homem, ora, também a ética e também a política não podem ter fins em si mesmas, não podem ser autárquicas, não podem ser solipsistas, mas têm de tender inteiramente a este próprio fim do homem.